O evangelho relatado por Mateus, capítulo 26, versículo 31. Então disse-lhe Jesus: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispensas. Versículo 33. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos. Peça para Deus falar poderosamente no meu, no seu coração, através dessa poderosa palavra. Papai amado, vivo, santo, fiel, queremos ouvir o Senhor falar nos nossos corações. Deus Todo-Poderoso, pois a tua palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações através da tua poderosa palavra, hoje, amanhã e eternamente. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Podem se assentar. Versículo 33. Vai se cumprir uma profecia que foi dito através do profeta Zacarias, no livro de Zacarias, capítulo 13, versículo 7, que o pastor seria ferido e as ovelhas iriam ficar ali dispensas. E Pedro, ele vai dizer assim que os discípulos, todos que estavam ali seguindo Jesus, eles poderiam ali tropeçar, mas ele não iria abandonar Jesus. Ele não iria abandonar Jesus, ele iria ficar até o final. E essa profecia, meus irmãos, era uma profecia que iria se cumprir, que se cumpriu na vida dos discípulos. Mas igual eu disse, Pedro ele falou assim: não, por mais que eles venham tropeçar, eu não. Pedro batia no peito e falava assim: eu não, isso não vai acontecer comigo. É uma profecia. E eu quero falar assim com os irmãos, que essa profecia se cumpriu na vida dos discípulos. Os irmãos conhecem a palavra, que Jesus Cristo vai até falar para Pedro: Pedro, ainda nesta noite você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E existe profecias que se cumprem nos tempos de hoje. E assim vai passando geração em geração. Então entenda isso aqui. Essa profecia que o profeta Zacarias tinha profetizado iria se cumprir na vida dos discípulos. E eles, não somente Pedro, todos disseram: não, eu não vou tropeçar, eu vou continuar. E assim também, eu falo assim, nos tempos de hoje, existem profecias que muitas pessoas falam assim: não, isso não vai acontecer comigo. Comigo não, pode acontecer com o ciclano, com o fulano, mas comigo isso não vai acontecer. Tem aquela profecia no Salmo 91, que vai dizer no versículo 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É uma profecia que se cumpre até nos tempos de hoje. Hoje às vezes a pessoa, ela abre, deixa a palavra aberta no Salmo 91 dentro da sua casa, mas já não está firme e forte com nosso Senhor Jesus. Aí ela tem até esse pensamento, porque isso leva, às vezes as pessoas pensam: não, isso não está acontecendo comigo. E às vezes está acontecendo com essa pessoa. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E às vezes essa pessoa que caiu, não sei se foi do lado esquerdo, se foi do lado direito, e outras pessoas continuaram firmes em Cristo, mas a profecia se cumpriu na vida dela. Você consegue entender isso? Então é igual aquela profecia de Mateus capítulo 24, versículo 12. Depois de se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria.
E essa profecia, igual disse, também vem se cumprindo de geração em geração. Quanto mais o tempo passa, o amor de muitos esfriam. E às vezes as pessoas têm um pensamento de falar igual Pedro: não, isso não vai acontecer comigo. Quantas pessoas, meus irmãos, que começaram no começo firme e forte com Jesus. Eu creio que você lembra de alguns, às vezes até mesmo a pessoa que evangelizou você hoje já não está na presença do Senhor. Já viu isso? Olha, a pessoa, tem um amigo meu, irmão Anderson, depois eu vou mandar essa pregação para ele. Ele falou de Cristo para mim, hoje eu prego, e ele não está na presença de Deus. E a profecia acaba se cumprindo. E como isso acontece? Por falta de oração. E hoje eu quero falar disso, de oração. A importância que a oração tem nas nossas vidas. Porque Pedro ele vai dizer assim, ó, não somente ele, mas os discípulos também. No versículo 34, Jesus Cristo vai dizer para ele: ainda hoje, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Assim aconteceu já com muitas pessoas, e o galo canta todos os dias. E a pessoa não percebe que se afastou do nosso Senhor Jesus. Que aquele sentimento esfriou. E olha aqui no versículo 35, disse-lhe Pedro: ainda me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Igual muitas pessoas falam assim: eu sou salvo. E às vezes não está mais na presença do Senhor. E às vezes não está mais na presença do Senhor. Mas igual eu disse, vem sinais, meus irmãos, para isso acontecer. Vem sinais. Você vê que Pedro ele vai negar Jesus Cristo. Aqui no versículo 36, você vê que Jesus Cristo leva eles ali em Getsêmani para orar. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. E hoje Deus está te chamando para orar, para essa profecia não se cumprir na sua vida, nem na minha vida. E às vezes a gente acha assim que a gente é igual, eu vi um cartaz assim, culto das mulheres, as inabaláveis. Eu falei assim, isso não existe. Não existe ninguém inabalável. Nós somos seres humanos. Bom, ontem na visita, você vê que Jesus Cristo, ele chorava na hora que era para chorar. Você vê que quando Jesus Cristo ele tinha sede, ele pedia. Muitas pessoas é orgulhosa: não vou pedir para ninguém, eu vou continuar a minha caminhada. Fica aí, carregando essa cruz, esse peso sozinho, sozinha. Você vê que Jesus Cristo, ele sendo Deus, ele desabafava ali com seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Ele sendo Deus. E às vezes as pessoas querem carregar a cruz sozinha, e por isso tropeça, por isso quebra a cara. Não, você tem que ter uma pessoa assim, que você possa confiar. Se essa pessoa não te ajudar em conselho, vai te ajudar em oração, sim ou não? Né, Simone? Se essa pessoa não souber te aconselhar, ela vai falar assim: olha, eu vou estar orando junto com você. Você vê que Jesus Cristo, em nenhum momento, ele deixava de orar. Ele deixava de orar. Você vê que ele pega lá os discípulos: vamos orar, vamos orar. Ele leva lá para o Getsêmani. E aqui no versículo 40, vai dizer assim, ó: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse-lhe: Pedro, então nenhuma hora podes vos vigiar comigo? Nenhuma hora você pode vigiar comigo? E
E Pedro, ele tinha falado o quê? Para Jesus: eu não vou te abandonar. E eu falo assim, muitas pessoas falam assim. E não vigia. Deixa de orar. Aí a profecia que aconteceu com Pedro se repete na vida de muitas pessoas. Olha, quantas cadeiras assim estão vazias. Por conta do quê? Às vezes as pessoas não vigiar. E a gente tem que tomar um grande cuidado, meus irmãos, para essa profecia não se cumprir nas nossas vidas. Para essa profecia não se cumprir nas nossas vidas, no versículo 41 vai dizer assim, ó: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, ó, vigiar e orai. E orai. Então, devemos vigiar e colocar em prática. Quando eu falo vigiar, você vê, às vezes, o ataque do inimigo. Às vezes o ataque do inimigo já está começando na vida de alguns, colocar fraqueza para não vir para a igreja. É o primeiro sintoma. Ele afasta. Depois de afastar, ele tira ali a oração. Por quê? Não está tendo intimidade. Às vezes as pessoas falam assim: pastor, eu não tenho tempo para orar, pastor. Você não tem tempo para orar? Você sabia que é pecado você não orar, meu irmão? Que se você não orar, você está prejudicando você mesmo. Você perde a salvação por falta de oração. É igual Daniel. Olha Daniel, olha quem era Daniel. Vamos aqui no livro de Daniel, só para você ver. Às vezes você fala, não tem tempo. Daniel capítulo 6. Versículo 1. Eu estou sem meu óculos, mas eu vou ler aqui, ó, coladinho aqui, ó. Quando a gente está sem óculos, né, irmã? Né, irmã Cícera? A gente faz o que aqui, ó? Coloca a cara na Bíblia. Então, no versículo 6, vai dizer assim: o rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias. Escolheu 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel. Daniel era um homem ocupado, mas ó, ele orava 3 vezes ao dia. Ele orava 3 vezes ao dia. E olha aqui, ó, foi dado um cargo para Daniel. Muitas pessoas, elas se dão mal, não conseguem administrar nem sua casa, nem sua família, nem seu trabalho, nem sua empresa, por conta de oração. Você vê que Daniel, ele fala assim: não, espera aí, eu recebi um cargo, mas eu preciso orar para Deus me ajudar a administrar isso. Então assim também é. O que Deus te deu? Deus te deu uma família, sim ou não? Você que é pai, você que é mãe. Deus te deu um trabalho. E o que você tem que fazer? Você tem que orar, pedir sabedoria. E muitas pessoas estão quebrando a cara. Famílias estão sendo destruídas por falta de oração. E ó, tem pessoas
que fala assim que, pastor, eu não sei orar. Eu oro, amém. Já orei. Isso é falta de intimidade, meu irmão. Isso mostra que você está longe de Deus. Eu oro 2 minutos. Você está longe de Deus. 3 minutos, pastor. Você está longe de Deus. Porque intimidade, meu irmão, é igual às vezes a gente está conversando, igual às vezes a Simone. Ela me liga, pastor, vem almoçar aqui em casa, nós vamos lá, né, Simone? Pô, a gente fica conversando, às vezes, se a Simone não me manda embora, eu não vou embora. Ela não é, né, Simone? A conversa vai, flui, ela fala uma coisa, eu falo outra, e assim vai, e a gente fica quantas horas? Umas 4 horas se deixar, né, Simone? Isso é intimidade. Isso é intimidade. Então, com Deus, você tem que ter intimidade. Você tem que ter intimidade. Então, você tem que começar a se esforçar. E, oração, pede para Deus, Deus, me ajuda. Que eu venha estar orando. Vamos aqui, quer ver? Olha como a palavra de Deus é tremenda. Lucas capítulo 11. Eu comecei na reunião da manhã em Lucas capítulo 11. E terminei em Mateus capítulo 26. E com Deus a gente tem que ter isso, meus irmãos. Essa intimidade. Coloca um fundo, é igual eu faço. Para me separar uma pregação, eu fico lá esperando, olhando o fundo. Espera aí, deixa eu ver esse fundo aqui. Gostei desse fundo. Agora eu vou meditar. Quando eu vou orar ali, eu coloco o fundo e fico ali orando. Primeiramente, assim, a oração é individual, mas assim, eu vou lá atrás, lá no passado, lembrando de onde que Deus me tirou. Eu falei assim, eita, Deus Todo-Poderoso, grande misericórdia. Eu era um pecador, Pai. Mas o Senhor é um Deus misericordioso. Quantas vezes eu blasfemei, Deus. Blasfemei do Senhor, Pai. Dos crentes. E o Senhor, ali pela Tua misericórdia, me trouxe para a Tua presença. Quantos livramentos, Deus Todo-Poderoso. Aí eu saí apresentando assim, quer ver um livramento que Deus deu na vida do meu irmão? Uma vez a gente foi no Rio. Assim, meu irmão tinha uma máquina que ligava ali e puxava as pessoas. Assim, nós, criança, quem ligava para a máquina? Criança nem se importava com isso. Nós entramos nesse rio. Aquela máquina ligou e começou a puxar o meu irmão. E ele ia para baixo assim. Já morreu várias pessoas nesse rio. E ele puxando e eu fui assim. Eu falei, vai morrer eu e ele. Porque eu não vou deixar ele se afogar. E eu fui para cima dele assim. E naquele dia eu vi Deus assim soltando ali meu irmão daquela máquina. E ele ficou plano novamente assim. Ele, vamos voltar. Falei, como o Senhor é maravilhoso, Deus. Eita, Deus lindo, santo e fiel. Em 2001 o Senhor não esquece, né, Pai? Eu não esqueço que o Senhor me livrou da morte. Tentaram me matar lá e o Senhor, eita, Deus Todo-Poderoso. A minha filha, quando eu orei, o Senhor curou ela, Pai. Nunca mais ela teve convulsão. Daí eu vou falando até chegar assim, agradecendo. Só se eu deixar aqui, eu ia só falando na oração. Então aqui, vai dizer assim, isso é intimidade. E se você quer ter intimidade, está aqui no versículo 9 de Lucas capítulo 11. E eu vos digo a vós: pedi, dai-se-vos-á. Buscar e acharei. Bater e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca
a porta abre. Todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate, a porta abre. No versículo 11. E qual o pai de entre vós que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também seu filho lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também seu filho lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que vos pedirem. Eu lembro como se fosse hoje, meus irmãos. Meu primeiro encontro com Deus assim. Na igreja católica, você acredita? Um padre pregando. Um padre pregando assim. Pensa no padre que pregava muito. E ele falava assim, sabe? Aquilo que estava oculto, aquela intimidade minha com Deus. Aquele padre estava sendo usado. Assim, eu senti esse desejo. Eu falei assim, quem dera se eu pudesse ser padre, mas não pode. Eu já casei, padre não pode casar, eu já envolvi. Padre, na minha opinião, tinha que ser, na época lá tinha que ser virgem. Eu falei, ixi, eu estou longe disso. Então eu não posso ser padre, não. Mas eu tinha esse desejo. Eu tinha esse desejo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a estudar. Comecei a buscar. Assim, eu quero conhecer mais, porque o padre trouxe uma pregação tremenda de Zaqueu. Eu lembro como se fosse hoje. A pregação era de Zaqueu. Eu falei, que pregação tremenda. Sabe aquela pregação que passa para você, que você sai passando para todo mundo, essa unção, sai ensinando para todo mundo. E foi isso que aconteceu no meu coração. E gerou esse desejo. Conheci o pastor Carlos, que era da igreja Videira. E ele dava um curso, um estudo bíblico, não era curso de teologia. E eu falei assim, eu vou fazer esse estudo bíblico aí, pastor Carlos, na igreja. Que dia é? Era de terça-feira, meus irmãos. Aí eu fui, na igreja Videira na época. Cheguei lá, assim, antes de começar o curso, ele começava com os louvores, colocava lá Fernandinho, e nós adorava ali. Eu via aqueles crentes, tudo adorando, assim, sabe aquela energia que não tem explicação, que você só sente assim, na presença de Deus. Eu via essa sintonia, essa alegria. De repente eles davam uma rajada de língua e começava. E o pastor Carlos, quando ele começava a falar em línguas, eu falava, meu Deus do céu, eu quero, pai, eu quero esse dom de línguas. Eu quero. Eu comecei a desejar. Eu queria aprender, mas eu queria esse dom de língua, porque eu via todo mundo ali, eles adorando lá, o pessoal já fazia um tempo, e aquela fumaça subia num estudo. Depois a gente sentava, mas aquela sede estava dentro de você. E eu ia embora. No outro dia, ali de novo, e eu ficava assim, Deus, eu quero. Como é que fala assim? Eu quero sentir essa unção, eu quero. Teve um dia que a minha língua disparou. E eu não conseguia parar. E eu começava a chorar. Eu falei assim, eita glória! Né? Todo mundo ali, assim, não se importando com o que estava acontecendo comigo, porque todo mundo estava na mesma sintonia. Você entendeu? E a gente, e ela falava ali em línguas. Eu falei, tremendo. Mas assim eu continuei buscando, fazendo estudo. Fiz estudo também na igreja católica, era um ensino bíblico também, na adventista, na testemunha de Jeová. E eu fui buscando esse dom. E às vezes você também tem esse desejo, meu irmão. Fala assim, quem dera, se eu tivesse o dom de ensinar, igual o dom do pastor Fábio. Eu acho bonito. Meu irmão, se você buscar, Deus te dá.
Se você buscar, entra dentro do seu quarto, faça igual eu. Abra a palavra, começa a meditar. Se você não entender ela, feche os olhos e fala com Deus. Deus, eu não estou entendendo. Eu quero entender a tua palavra. Fala no meu coração e Ele vai te dar a revelação. Eu falo assim, não foi o estudo. Eu não vou dar crédito para o homem. O que eu aprendi não vem do homem, é igual Paulo vai dizer. Em Gálatas, vamos aqui em Gálatas capítulo 5. Capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Então tem muitas pessoas buscando no homem. E é por isso que às vezes não vai entrar no reino dos céus. Porque tem muitas pessoas que têm curso de teologia, estudado, e não vai entrar no reino dos céus. É igual você ver assim os fariseus, os escribas, os mestres da lei. Eles têm um estudo ali, deles lá, tremendo. Mas existe a cegueira espiritual que Deus ele não revela. Existe a cegueira assim espiritual que Deus ele não revela. Você vê que naquele dia Jesus Cristo vai dizer, muitos me dirão naquele dia, eu expulsei demônios, fiz prodígios e maravilhas. Ele vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é dom, meus irmãos. É quando você busca em Deus. É Deus que dá. Aqui no versículo 10. Só para os irmãos entenderem. Aqui o que está acontecendo em Gálatas também. Paulo, ele pregou esse evangelho que nós pregamos. Genuíno, Jesus Cristo na cruz. Ensinamentos que vai levar à santidade. Mas o povo, eles estavam indo para outro evangelho. Um outro evangelho. E Paulo ele vai dizer assim, que seja anátema. Se até mesmo os anjos descer do céu e pregar um outro evangelho. Que não seja esse, Cristo na cruz. E ele fala duas vezes, que seja anátema, seja amaldiçoado. E aqui no versículo 10, ele vai dizer assim, de Gálatas capítulo 1. Porventura procuro eu agora o favor dos homens, ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Deus. Então aqui a pregação de Paulo, ele não agrada ao homem, ele agrada a Deus. Aqui no versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então é intimidade, meu irmão. É intimidade. É quando você busca Ele. Quando você busca Ele ali, Ele vai te dando. Ele vai te dando. Então, do mesmo modo que Deus ele fez assim na minha vida, Ele faz também na vida dos irmãos. Assim, qual o dom que você tem buscado? Às vezes, por exemplo, você não está recebendo, assim, porque você está pedindo as coisas dessa terra. Você tem buscado assim o dom de falar em línguas? O dom de profetizar? O dom de anunciar a palavra? Discernir espírito? Basta você orar, pedir, dai-se-vos-á. É igual Lucas capítulo 11, ele vai falar assim no versículo 30, no versículo 13, eu vou ler. Pois se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Olha aqui, o Espírito Santo. Pedir, e dai-se-vos-á. Buscar, encontrarei, batei e abre-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. É igual eu preguei domingo, eu preguei sobre o joio e o trigo. Falei mesmo. O trigo guarda a palavra de Deus. O trigo vive em santidade. O joio não.
O joio vive nos prazeres dessa carne, ainda fala mal das coisas de Deus. E às vezes, por exemplo, pode ter pessoas que assistiram essa pregação e ficaram até mesmo tristes. Eu sou o joio, pastor. Eu sou o joio, eu sou desse jeito mesmo. A tua palavra falou comigo. Eu preciso ser liberto das coisas da carne. Eu preciso ser o trigo. Eu tenho ira às vezes. Eu tenho raiva das pessoas. Eu não sei perdoar. Eu preciso ser o trigo. E como você se torna o trigo, meu irmão? Orando, pedindo para Deus força, pedindo para Deus força. Me ajuda, Pai. E Deus gosta de pessoas que têm caráter, pessoas verdadeiras. Esse é o meu erro, esse é o meu pecado, Pai. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Então a mensagem de hoje é essa. Igual tem muitas pessoas, igual eu disse, eu não tenho tempo. É por isso que está se esfriando na fé. Por isso que está deixando de ouvir a voz de Deus. É por isso que está deixando de congregar. A palavra de Deus fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E o poder da oração, o poder da oração ela é tremenda, meus irmãos. Jesus Cristo ele dá esse ensinamento tanto assim para a gente receber ali os dons, permanecer de pé na presença do nosso Deus Todo-Poderoso até aquele dia, até Ele vir, até Ele voltar. A oração, ela é para isso também, mas também, se você está precisando de algum milagre, algo na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, você tem que insistir. Você tem que insistir. Jesus Cristo ele vai dizer a parábola da viúva que importunava um juiz iníquo, que não gostava de Deus, muito menos dos homens. Mas ela insistia ali. Igual eu preguei também, assim, no domingo, falando da semente, que é a palavra de Deus. A semente, ela cresce para baixo. Então você precisa permanecer e esperar em Deus. Você precisa crer, insistir, que você vai dar bons frutos. E insistir, fazer igual essa viúva, assim, começar a buscar. Você acha que essa viúva, quando voltava para sua casa, ela voltava feliz? Fala para mim. Levando um não? Você acha que ela voltava feliz? Não. Sabe um caso que eu gosto de comparar com o caso dessa viúva? O caso de Ana. Ana, todo ano, eles subiam lá no templo. Toda vez ela apresentava ali, ela não desistia. Ela orava. E a palavra fala que teve um dia que ela estava tão amargurada que ela orou assim, e Deus ouviu a oração dela. E eu quero falar no seu coração que Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Busca os dons. Você tem esse desejo de pregar? Busca, começa a ler, começa a orar para o nosso Deus. Às vezes você fala assim: quem dera, o dom da irmã ali é tão bonito, ela ora tão bonito. Busca esse dom. Eu lembro que quando eu comecei a fazer células, uma vez eu falei assim, eu estava pregando e a moça falou assim para mim, falou assim: esse dom seu é bonito. Eu falei assim: se você quiser, você pode ter também. Ela falou assim: não é assim, eu não tenho esse dom, e eu não vou ter esse dom nunca. Eu falei: se você não buscar, você nunca vai ter esse dom. Aí eu falei assim para ela, falei assim: antes eu não sabia dirigir, aprendi.
Eu falei assim para ela, ó, nunca pilotei um helicóptero nem um avião. Mas dá na minha mão só para você ver se eu não aprendo. É questão de você buscar. É questão de você se esforçar. Amém? Então, ó, hoje a palavra é essa. Até mesmo para os irmãos que estão nos assistindo. Às vezes, tem irmãos que estão fracos na fé. Que estão deixando de congregar. Volta a orar. Volta a orar. Volta ali. Falar com o nosso Deus Todo-Poderoso. E se esforça. Se esforça. A palavra de Deus fala que o reino de Deus é tomado à força. Se esforça para estar de pé na presença dele. Amém, meus irmãos? Eu vou colocar 3 louvores aqui. E não é playback, não. A Bíblia fala de 3 parábolas. Eu vou deixar Deus em falar. Um capítulo só. Os corações dos irmãos também. Uma através da ovelha que se perdeu porque estava fora de casa. A outra do filho que se perdeu depois que saiu de casa. E a outra da dracma que se perdeu dentro de casa. É com esses 3 tipos de pessoas que Deus quer falar neste momento. Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço já não ouço tua voz. Que saudade, que saudade, que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se você lembrava de mim. Já não dá pra viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade, que saudade, que saudade eu estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Tudo que eu queria era falar contigo. Mas até aqueles 5 minutinhos de oração que você tinha, hoje já não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo. Mas você arrumou tantas amizades e o meu espaço você preencheu também. Lembra quando a gente conversava de madrugada? Lembra? Lá no cantinho da cama você sempre me chamava de meu amigo. Que saudade, que saudade, que saudade eu estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo
vou dar de se arrepender. Eu vim aqui pra gente reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, a gente vai sair de mãos dadas por esta cidade. Volta. Ainda sou o seu amigo de verdade. Deus está me convidando. Quando vejo meu céu todo escurecer e as nuvens negras, as estrelas não me deixam ver, e a solidão na escuridão me incomodar, já sei. Deus está me convidando para orar. Quando a madre fechar e penina irritar, simplesmente pelo fato de eu não gerar, e até o sacerdote mal me interpretar, já sei. Vai. Deus está te convidando para orar. Agora canta bem forte, orar, vai. Orar, orar. Quando o céu sente saudade, ele cria situações e me traz de volta pro altar. Orar, é você. Orar. Se começou o furacão e me deixou sem ação, já sei. Deus está me convidando para orar. Quando o rei sonhar e nem ele lembrar, e do nada no palácio alguém manda me chamar pra contar o sonho e ainda interpretar, já sei. Deus está me convidando para orar. Quando chegar a sentença da minha existência e o profeta vir dizer que em breve morrerei, e eu não saber como a sentença revogar, já sei. Vai. Deus está te convidando para orar. Orar, orar, orar. Quando o céu sente saudade, ele cria situações e me traz de volta pro altar. Orar, orar. Se começou um furacão e me deixou sem ação, já sei. Olha essa parte. Deus está te convidando para orar. Olha que parte bonita essa parte aqui, ó. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então há de ver, e o Senhor tem poder. Se começou um furacão e me deixou sem ação, já sei.
Deus está te convidando para orar. Orar. Quando o céu sente saudade, ele cria situações e me traz de volta pro altar. Orar, orar. Se começou o furacão e me deixou sem ação, Já sei, Deus está me convidando para orar. Glória. Deixa eu pôr só mais um aqui para finalizar. Deus está falando, ore, continue orando. Em fervente oração, vem o teu coração, da presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver. E o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver. E o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sei que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar. É porque Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de vir. E o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.
glória a Deus. Vamos aplaudir nosso Deus Todo-Poderoso. Então, o que Deus está querendo? Ore. Ore. Ore para ficar cheio. Naquele dia ficar de pé. Fala igual Paulo: combati um bom combate, cerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Igual eu falo assim, o poder da oração. Você vê que Pedro, ele fala assim: não, eles podem tropeçar, mas eu não. Mas Pedro, ele vai tropeçar também. Agora Paulo não. Você vê que Paulo, ele em Romanos capítulo 8, versículo 35, ele vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a fome, a nudez, a espada. Paulo, ele tem certeza ali que nada separa ele do amor de Cristo. Sabe por quê? Por causa de intimidade. Ele ora em todo momento, meus irmãos. Olha a história de Paulo. Paulo na prisão, ele orava. Eu não sei qual situação você está. Igual eu fiz um vídeo, não fica se importando com as pessoas que estão falando mal de você. Olha para Cristo, deixa elas, não perde seu tempo. Não perde seu tempo, o tempo é valioso. Não pare para ficar revidando, não. Igual eu disse lá na mensagem, olha, você tem que perder o seu tempo com aquelas pessoas que você quer perto. Então aí vale a pena você conversar, discutir, não, vamos se acertar. Mas pessoas que estão te fazendo mal, que estão te prejudicando, você vai querer essas pessoas perto de você? Não. Então deixa elas ficar falando. Deixa elas ficar falando e continua ali, olhando para Cristo. Você vê que Paulo, ele vai levar várias porradas, vai sofrer, vai ser apedrejado. Meus irmãos, você imagina o rosto de Paulo como é que era. O padrasto da minha filha, o ex-padrasto da minha filha, vamos dizer assim, ele foi entrar numa briga ali, porque as pessoas iriam bater no filho dele. Ele entrou naquela briga ali e tinha uns 30 caras, disseram, uns 30 caras. Bateu, quase morreu. Depois que você olhava para ele, depois daquelas porradas, eu falava para ele assim: rapaz, você já era feio, você ficou mais feio ainda. Porque estragaram o rosto dele. Ficou as marcas, não voltavam ao normal. Se imagina de Paulo. Se imagina as marcas de Paulo. O rosto de Paulo como é que era por conta da palavra de... Foca em Cristo. Foca em Cristo. Mas continua orando. Para Deus te fortalecer. Para você não desistir. Continua orando, continua orando, continua orando. Que iremos falar igual Paulo falou. Aí nós vamos olhar para trás lá no final. Combati um bom combate. Encerrei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Amém. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Podem ficar de pé. Amém, meus irmãos. Aqui todo mundo já é de Deus. Amém, glória a Deus. O irmão que vai entregar o seu dízimo, a sua oferta, separe aí, erga os céus, agradeça ao nosso Deus Todo-Poderoso, pela saúde, pelo pão que Ele tem nos dado todos os dias. Faça a sua oração de agradecimento. Pai amado, vivo santo, fiel, eu oro pela vida do irmão, da irmã, que o Senhor venha abençoar mais e mais e mais, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vivo santo, fiel. Só o Senhor sabe a necessidade de cada um, que o Senhor venha dar vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro, Pai, pela vida do irmão, da irmã, que tem uma causa na justiça, um benefício para sair, aposentadoria, Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dê a vitória para o teu servo, para a tua serva. A tua palavra nos ensina, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Deus Todo-Poderoso, eu oro também pela vida do irmão, da irmã, Pai, que tem um apartamento, uma casa, um terreno para vender ou para alugar. Faça ter esse encontro com esse comprador, com essa família que deseja alugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. O teu servo, a tua serva que deseja também ter a casa própria, Pai, que o Senhor venha dar a vitória,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja feito. Amém. Graças a Deus. O irmão que vai entregar pode colocar na arca. O irmão que quer colaborar, Glória a Deus. pode estar fazendo o Pix. O número é 11 960 39 7673. Vou repetir. 11 960 39 7673. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Na presença este lugar é o desejo do meu coração. Cheios inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Esse lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. seremos inundados. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Abre bem os braços e as mãos em forma de receber. Lembrando que no dia 23, às 18 horas, teremos o culto dos jovens. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, as ricas, as eternas comunhões e consolações do Espírito Santo esteja com você, meu amado, com você, minha amada, não somente aqui, mas em casa, no trabalho, aonde o irmão e a irmã estiver, que todas as pessoas que estiverem à sua volta sejam contagiadas, transformadas através dos louvores, através das palavras que Deus colocará nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, não somente hoje, não somente amanhã, mas eternamente. Amém. O Senhor é o nosso pastor, agindo Deus. E se Deus é por nós, ninguém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Deus abençoe.